Fãs de esportes, porque tem mercado agitado do Corinthians. 10 reforços até aqui nessa janela de transferência para o reforço da temporada e para ajudar o Antônio Oliveira. Está começando mais uma edição do Sport Center para vocês nessa sexta-feira. Estou ao lado do André Kfouri. Fala, Fãs de esportes. Fala, André Kfouri. Tudo bem, Marcela? Tudo bem, boa noite. Boa noite, Fãs de esportes. Bom fim de semana desde já, todo mundo. Vamos começar então o nosso primeiro assunto desse Sport Center. Vem com a Lili Nascimento, Corinthians e seus novos reforços. Olá, amigos do Sport Center. Sexta-feira agitada para o Corinthians. Não só pelo clássico contra o Palmeiras no próximo domingo, mas também pela chegada de reforços para o técnico Antônio Oliveira. A começar pelo lateral direito Matheus França, que pertencia ao Flamengo. Ele assinou com o clube até dezembro de 2028. O Corinthians pagou 4 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do atleta. Já estou pronto, mas primeiramente queria agradecer a Deus por essa oportunidade de estar vestindo a camisa do Corinthians, que era um sonho meu pessoal, da minha família. E depois de muita luta, graças a Deus deu certo, né? E hoje eu estou aqui, estou treinando. Se o professor optar por me levar para o jogo, eu estou pronto para ajudar os meus companheiros. Então, primeiramente, estou muito feliz e é isso que importa. Outro reforço é o meia Igor Coronado, de 31 anos. Ele desembarcou no Brasil no início da tarde desta sexta-feira. Nossa equipe acompanhou o desembarque. Ele deu entrevista, falou que ainda não está 100% para a estreia. Com certeza, né? Imagino que para qualquer jogador, ainda mais a minha trajetória de morar a vida inteira fora do Brasil, tá voltando para o Brasil, para um clube gigantesco como o Corinthians é muito especial para mim. Na verdade, eu não vou estar 100% ainda, porém é necessário pouco tempo de trabalho, mas isso também vem algo que eu vou ter que falar internamente com o clube para a gente acertar os detalhes, né? Mas pode ter certeza que eu vou dar o máximo aí para estar o mais rápido possível à disposição. O atacante Pedro Henrique, que deixou o Internacional, também assinou com o clube e já treinou aqui no CT Joaquim Grava. Todo jogador tem grandes objetivos na carreira e para mim não é diferente. Estou muito feliz, motivado. É um grande clube, essa camisa pesadíssima. Estou muito feliz de poder chegar aqui. Fiz toda a pré-temporada, joguei alguns jogos do Campeonato Gaúcho. Estou apto e pronto para o professor quando ele precisar. Mister, né? O Corinthians, que também estava atrás de um zagueiro depois da saída do Lucas Veríssimo, chegou a abrir negociações com o Atlético Paranaense e com o clube japonês pela chegada do zagueiro Kaká. Mas a apuração da ESPN aponta que as negociações esfriaram. E para completar, Igor Coronado, Matheus França e Pedro Henrique foram inscritos no BID e já estarão à disposição para a disputa da primeira fase do estadual. O técnico Antônio Oliveira já pode contar com os 3 novos reforços a partir de domingo, no clássico contra o Palmeiras. Vamos lá, então a gente coloca aí para vocês esse pacote de reforços do Corinthians. 3 anunciados hoje, mas temos o Palácios, lateral, o Félix Torres, o zagueiro, o Gustavo Henrique, zagueiro, o Hugo, lateral, o Igor Coronado, meia. E ainda o Matheus França, lateral, o Pedro Henrique, atacante, Pedro Raul, atacante, Ranieri, volante, Rodrigo Garro, meia. Começa a ficar interessante o mercado do Corinthians, ou todos aqueles jogadores que saíram do Corinthians não dá para repor peça por peça e nem na mesma qualidade, mas já dá para o torcedor sorrir um pouco, André? Eu acho que já começa a dar para a gente ver, ou tentar ver, como vai ficar o time, como o técnico da vez, que é o Antônio Oliveira, porque o Corinthians vem tendo muitos treinadores, né, desde as últimas temporadas, vai poder trabalhar em direção ao time que ele quer. Então, por enquanto, se fazia uma conta que era matemática. Lembra que era só quando o Mano saiu? Saíram 12, chegaram 3. O número de chegadas aumentou. Já começa a ser uma coisa equilibrada nessa coisa de saídas e chegadas. Isso é importante para a composição do elenco. Todos os times de Série A, Série B no Brasil precisam de quantidade de jogadores, porque senão os treinadores não conseguem trabalhar. E quando você fica com uma situação tão desequilibrada como o Corinthians tinha, era difícil e a gente viu no início do campeonato estadual o Corinthians não ter jogadores para completar o banco. Depois que a Copinha terminou, o banco era completado com esses jogadores da base. O Ranieri foi usado pelo Mano de maneira improvisada na zaga, pelo menos em 2 partidas. Aquela coisa toda que o fã de esportes que acompanha o noticiário já sabia. Então, o técnico, o Antônio Oliveira,
começa a ter mais peças para manobrar nesse início de trabalho no Corinthians. Está rolando aí pelas redes sociais um vídeo de uma entrevista do presidente Augusto Melo, dizendo que na gestão dele o Corinthians não contrataria jogador de mais de 30 anos, que o Corinthians só faria contratações que dessem um retorno financeiro na hora da venda e que esses jogadores, por terem mais idade, não apresentam essa possibilidade. É preciso deixar claro, e assim, o presidente atual do Corinthians tem recebido muitas críticas, nossas inclusive, por uma série de coisas que ele fez e falou que merecem essas críticas. Mas esses jogadores de mais de 30 anos, o Coronado e o Bruno Henrique, eles vêm para receber salários. O Corinthians não fez pagamentos para contratá-los. Não foi um investimento na contratação. É um investimento em remuneração. Não significa que o jogador venha de graça, não existe contratação de graça. O futebol ainda não inventou isso, mas é diferente de investir uma soma para contratar alguém, né? E depois receber, numa futura negociação, alguma coisa em troca que vale a pena em relação a esse investimento. Então é preciso ficar claro isso também. Sim, pois é. O Pedro Henrique, o Internacional, tinha uma dívida com o Corinthians. Então o Corinthians paga muito pouco para ter o Pedro Henrique no Internacional. Logicamente, vai pagar pelos salários do jogador. E tem uma coisa que me chama muita atenção, que é a vontade do Matheus França de estar no Corinthians. Ele fez de tudo para estar no Corinthians. Ele teve proposta do Botafogo, ele teve proposta do Red Bull Bragantino, mas ele se diz corintiano, queria muito vir para o Corinthians. E aí ele sai, deixa de ser Mateuzinho também e agora se torna Matheus França. É uma mudança total, né? Completamente, inclusive de nome. Parece ser outro jogador, mas isso que você falou é verdade. Não precisava, né, ter acontecido tudo o que aconteceu, né? A chegada dele, aquele treino em que ele foi visto pelo torcedor, depois ele teve que voltar e o Corinthians muda a maneira de negociar, oferece ao Flamengo a possibilidade da compra, é o que acaba acontecendo. E o Mateuzinho, ex-Mateuzinho, atual Matheus França, chegou ao Corinthians. E, aparentemente, ele está muito satisfeito mesmo, é onde ele queria estar, até por uma questão familiar, como ele mencionou. E isso faz diferença, é muito bom, isso preenche o jogador de uma forma diferente. Tomara que as coisas deem certo para o Matheus França aqui no Corinthians. Pois é, ele dá até um risinho, né? Foi muita luta para estar lá, é verdade. André, desses 3 jogadores que chegam hoje, na tua opinião, assim, quem deve ser titular? Algum deles vai ser titular? E quem você já levaria? O Igor Coronado disse que ainda está se recuperando, então provavelmente ele não está à disposição para o domingo. Mas quem você levaria, então, para o derby, para ficar ali no banco de reservas? Então, levar para o derby, para qualquer tipo de envolvimento, seja para começar o jogo ou para ficar no banco, depende muito, acho, de 2 coisas. Da condição física do jogador, o quanto ele pode ser aproveitado, e do que esse jogador diz em relação a fazer a sua estreia, mesmo que seja uma estreia só burocrática, no caso de alguém que fica no banco e não entra no jogo, num derby contra o Palmeiras, fora de casa, o jogo vai ser na Arena Barueri, é uma situação de maior pressão, dependendo de como o jogador estiver se sentindo, eu acho que a decisão precisa ser tomada. No caso de alguém que chegar e falar, eu estou pronto para jogar, eu quero jogar e não existe nada melhor do que estrear contra o Palmeiras num clássico, porque os holofotes estão mais fortes e todo mundo está olhando, é uma ótima oportunidade, aí o técnico tem que pesar. Trabalho com o grupo, esses jogadores não têm. Condição de entender sistema de jogo, às vezes uma conversa é suficiente. Não é uma decisão fácil, justamente por causa da utilidade. Né? Não tem, às vezes não vale a pena. Vamos para o outro lado do derby agora. A gente vai saber as informações do Palmeiras, do Abel Ferreira, com o Vinícius Nicoletti. Abraço a todos que acompanham o Sport Center. O Palmeiras leva uma dúvida para o clássico do final de semana contra o Corinthians. É Rafael Veiga, que ficou fora do jogo contra o São Bernardo com conjuntivite. Ele participou do treinamento nesta sexta-feira. O Palmeiras, claro, espera contar com seu principal jogador, mas depende da evolução do tratamento. Desfalques certos do time alviverde para esse confronto contra o Corinthians. Mike, o Bruno Rodrigues e o Dudu, que continua de fora. Esse será o 12º derby sob o comando do técnico Abel Ferreira, desde que ele chegou ao Palmeiras no final de 2020. E são números impressionantes. Só perdeu uma vez em 2021 com um time reserva. No mais, 6 vitórias e 4 empates. O que eu posso dizer do Corinthians é que é um clube histórico. Apesar de sermos grandes rivais, nós precisamos um do outro. Tem um treinador novo que está-se a adaptar, os jogadores estão
2 vitórias dá muita confiança a uma equipa. É um derby, nós sabemos como é que são os derbys. O Corinthians é um time muito bom, né? Como todos sabem. É outro gigante de São Paulo. E como o Abel fala, a gente ganhou ontem, mas tem 24 horas para poder treinar de novo, para poder trabalhar. E o Abel sabe muito bem o que vai ser preciso para ganhar o Corinthians. E eu creio que ele vai fazer a melhor escolha, vai fazer o que for preciso para o time ganhar. E também agradeço também a Deus por estar jogando mais um derby, por estar participando de mais um clássico desse jeito. E espero que a gente possa ganhar com a nossa torcida no Barueri. O Palmeiras defende uma invencibilidade de 13 jogos, não perde desde o final da temporada passada. Nesse ano de 2024, são 8 jogos de invencibilidade. O time alviverde também não perde para o Corinthians desde o final de 2021. Nesse período, 6 jogos com 4 vitórias do Palmeiras e 2 empates. Tá aí, então, é um Palmeiras que vem de anos, né, com bons resultados, com o Corinthians que oscila muito, então é até natural que a gente veja um retrospecto de um Palmeiras vencendo muito mais o Corinthians. Agora, tem uma coisa para essa semana, é um Corinthians também, apesar de um Palmeiras muito sólido, que a gente não imaginava que estaria com um ânimo tão bom neste momento, André Kfouri, porque até pouco tempo era terra arrasada no Corinthians e isso parece que está ficando para trás. Em relação ao que se via no momento em que a diretoria do Corinthians decidiu trocar a comissão técnica, foram 2 jogos. Mas foram 2 vitórias, foram 2 apresentações dignas, talvez até mais do que dignas, no caso do Corinthians, contando também com os adversários que o Corinthians enfrentou, a Portuguesa em casa e o Botafogo de Ribeirão Preto no meio da semana no interior. E a situação mudou. Não é aquela coisa assim, o Corinthians é uma coisa completamente diferente agora, então não. Mas as coisas estão indiscutivelmente melhores em termos de ideia de jogo, aquilo que os jogadores entram em campo para fazer. O Yuri Alberto fez 2 partidas que eu imagino que tenham servido para que ele recuperasse um pouco da confiança que ele vinha perdendo desde o ano passado. Não acho que ele seja um jogador completamente resgatado, mas ele pode estar a caminho disso. E às vezes essas coisas acontecem rapidamente mesmo. Se perde a confiança com a mesma velocidade, uma coisa talvez instantânea, com que se recupera esse tipo de crença na própria capacidade de um jogador para entrar em campo e fazer o seu melhor. Então as coisas se equilibraram um pouco, é indiscutível que o Palmeiras é favorito, o momento no derby é palmeirense já há algumas temporadas, isso é claríssimo, não é nenhuma questão de, vamos analisar bem, não. O Palmeiras é favorito contra o Corinthians, mas o favoritismo no futebol, ele é uma coisa que serve para a gente conversar aqui e depois levar em conta quando falar sobre o que aconteceu no jogo. Durante o jogo, a bola pede outro tipo de análise e outro tipo de respeito. Pois é, ainda mais em clássico, né? Ainda mais em um Corinthians e Palmeiras. Bom, Rafael Claus vai apitar essa partida, André Kfouri. E a gente olhando pelo lado do Palmeiras, o Abel Ferreira em 14 jogos contra o Corinthians, 1 derrota apenas. Ou seja, é um absurdo como consegue jogar bem quando tem o seu principal rival ali na frente. Ele fala sobre isso, né? O Abel é respeitoso com os adversários do Palmeiras, mas quando ele menciona os principais rivais, né? São Paulo, Santos, Corinthians, você percebe no tom de voz, você percebe nas palavras que ele usa, que é uma ocasião especial e ele é um treinador que respeita essa história, ele sabe muito bem onde ele está, verdade, já está aqui no Brasil, em São Paulo, como técnico do Palmeiras há um bom tempo, mas ele, em todos os momentos, mostrou que sabia onde estava pisando e mostrou que tinha exata noção do significado das coisas para o torcedor palmeirense. E quando há um encontro com o Corinthians, as coisas são diferentes. Vamos falar dos reforços, né, que estão chegando no Corinthians. O Corinthians acertou 3 contratações, tá? Essa semana. Igor Coronado, que já chegou ao Brasil, né? Coronado já chegou, enfim, deu uma entrevista em português, depois deu uma entrevista em inglês. O homem, meu amigo, é bilíngue, hein? Casa Branca, hein? Igor Coronado é Casa Branca, tá? Já chegou, mas, né, inclusive na entrevista que ele deu ali no aeroporto, ele disse que ainda não está 100%, que não tem condição, claro, de jogar no próximo domingo. E ele falou que pretende em breve já estar à disposição, mas que ainda não tem, né, condição
de estrear, ele não atua desde dezembro, né? Já são quase 3 meses, então o Coronado não vai estar no derby do próximo domingo, né? Tomara que venha bidar, né? Enfim, eu não quero nem falar sobre o bid, né? Porque a gente não sabe, né, a hora. Eu estou gravando esse vídeo, eu não sei a hora que vai sair o bid ou não, então vou tratar só de estreantes ou não. O Coronado não deve estrear contra o Palmeiras. Já o Mateuzinho e o Pedro Henrique, a expectativa é que eles sejam relacionados para o clássico, tá? Para o derby. O Corinthians já tem tudo adiantado em relação à documentação. Os 2 jogadores também estavam treinando, estavam atuando. Claro que o Mateuzinho um pouco afastado no Flamengo, mas estava treinando normalmente. Enfim, está com o físico em dia. A gente não sabe se está 100%, mas está bem. Pedro Henrique também. Enfim, são os jogadores que o Corinthians contratou. Um de 5 milhões de euros, que é o Mateuzinho, 4 milhões mais um aí em bonificações. Os 6 milhões de reais no Pedro Henrique, já é uma contratação mais barata, e o Corinthians ainda vai ter o desconto lá da venda do Moisés ainda, lembra, lateral esquerdo para o Inter, que vai descontar quase metade desse valor, tá? No caso do Igor Coronado, uma contratação aí que gira em torno de 2 milhões por mês, são 2 anos de contrato. Desses 3, Mateuzinho, repito, Mateuzinho, tá? E também Pedro Henrique pode estar à disposição no Clássico. Duvido que sejam titulares, né? Não acredito muito na titularidade deles, até porque o Antônio Oliveira preza, né, para essa gestão de grupo. Acho que vai ter a meritocracia, mas podem ficar à disposição e já ajudarem no derby na Arena Barueri contra o Palmeiras. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Falando agora do zagueiro Kaká, do Atlético Paranaense, a negociação emperrou, tá? O Corinthians não deve fechar a contratação do zagueiro Kaká, pelo menos, tá? Até o fim desta tarde, inclusive inscreveu o jogador para o Campeonato Paulista. Na verdade, o Kaká não é tão urgente assim, a zaga, para mim, eu não vejo mais como urgente. O Corinthians tem Félix Torres e Gustavo Henrique de titulares, e Caetano e também o Raul Gustavo na reserva. Lembrando que o Caetano tem sido utilizado também como lateral esquerdo, aí sim aí ficaria só o Raul Gustavo como opção, e tem os garotos, né, campeões da Copinha, João Pedro e Renato. Vamos ver como que o Antônio Oliveira vai administrar essa situação. A situação não avançou, tá? Em relação à liberação, valores. O Corinthians fez uma proposta de um empréstimo até o final do ano com uma opção de compra, tá? Já o time detentor, o time japonês detentor aí dos direitos do Kaká, prefere uma obrigatoriedade de compra, tá? Prefere uma obrigação de compra. Isso não agrada muito o Corinthians, enfim, vamos aguardar para ver se tem um reviravolta no caso, mas por enquanto, negociação travada. Ontem eu trouxe com exclusividade que o Corinthians foi oferecido ao Corinthians o Nicolas Figal, jogador do Boca Juniors de 29 anos. É uma boa opção, ele tem contrato com o Boca até o final dessa temporada, e quem sabe o Figal pode entrar na pauta aí com o Kaká não dando certo, mas claro, né, isso é apenas aí uma colocação minha, não há nenhuma negociação aberta, tá? Com o zagueiro do Boca Juniors. É a zaga do Timão. Comenta aqui embaixo, deixa o like para ajudar nós aí. Da zaga ali pertinho, lateral esquerda, aliás, onde atua um zagueiro hoje, como eu disse, que é o Caetano. O Corinthians tem 2 laterais, né? Na verdade tem 3, né? Tem o Hugo, que não vingou, foi contratado esse ano. Tem também o Diego Palacios, né? Que acabou sofrendo uma lesão no menisco, cirurgia, está fora também, e o Bidu que está, né, escanteado, o Biduzinho está escanteado, mas são 3, porque se você tem contrato e paga salários, são 3 laterais. Tem o Vitor Miri também, que já chegou a ficar no banco, né, relacionado, jogador que foi um dos destaques do Corinthians na Copa São Paulo, onde o Corinthians conquistou o título esse ano, e agora está em busca de mais um lateral esquerdo. A ideia é trazer um jogador com uma boa estatura, como eu já disse, tá? Já trouxe aqui em outro blend, que foi um pedido do Antônio Oliveira, um lateral que tem uma boa estatura, que ele quer aumentar a defesa do Corinthians em estatura. Ele acha que principalmente os lados do Corinthians é um lado baixo, né? Tinha Bidu, tinha Fagner, e o Corinthians toma muitos gols, né? Toma muitos gols de bola cruzada. O nome é realmente o Riquelme, tá? Lateral esquerdo do Cuiabá, titular do Cuiabá, 20 anos, jogador que disputou o pré-olímpico, né? Foi convocado pelo Ramon, defendeu as cores da seleção brasileira, um atleta realmente que tem
que logo, né, os clubes vão acabar disputando esse jogador, porque é muito bom atleta, era titular absoluto com o Antônio Oliveira. Salve, salve fiel, seja bem-vindo ao canal Corinthians Atualizado. Se você não quer perder nenhuma notícia do Timão, então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. O Corinthians deu início ao ano com a proposta de reestruturar sua equipe, tendo o novo presidente do clube, Augusto Melo, à frente desse processo. Já no primeiro mês, o Timão anunciou 5 novos jogadores, e recentemente divulgou mais um pacote de reforços para a temporada. Nesta sexta-feira, a 16, o clube confirmou as contratações do lateral Matheus França, do meia Igor Coronado e do atacante Pedro Henrique. No entanto, a perspectiva é de que a busca por novos talentos pelo Corinthians continue em ritmo acelerado, uma vez que outros nomes estão sendo cogitados para integrar o elenco ao longo do ano. Um desses nomes, como divulgado recentemente pelo perfil Infos Magnata, especializado em notícias do Corinthians, é o meia paraguaio Oscar Romero. Irmão de Ângel, atualmente sem clube após rescindir contrato com o Pendispor, da Turquia, Romero foi abordado pelo Timão. Conforme informações do jornalista Samir Carvalho, o clube já está em negociações formais com o jogador, que demonstrou interesse em vestir a camisa do Corinthians. Contudo, a limitação de estrangeiros é vista como um obstáculo para o negócio, embora, nesse momento, o clube paulista esteja em conversas para liberar o jogador Rafael Ramos. Até o próximo vídeo, Nação Fiel.